Olá! Hoje a gente vai analisar mais a fundo uma notícia muito triste que mexeu com muita gente. É o caso da Juliana Marins, a brasileira que infelizmente faleceu depois de uma queda lá na Indonésia, no Monte Rinjani. A gente tem aqui informações de várias fontes recentes e a ideia é entender melhor os detalhes, né? Principalmente o que a autópsia revelou e também como ficou a questão de trazer o corpo dela de volta. Bom, vamos tentar organizar isso. O primeiro ponto, acho que o mais importante, foi o resultado da autópsia, que saiu lá da Indonésia. A conclusão oficial foi traumatismo por força contundente. O que exatamente isso quer dizer? Basicamente, significa que houve um impacto muito, muito forte, né? Esse trauma, essa pancada, causou danos bem sérios nos órgãos internos, principalmente os órgãos ligados à respiração, sabe? E também uma hemorragia interna bem grande ali na região do tórax do peito. O laudo até detalha, fala de lesões graves na parte de trás do tórax e também várias escoriações, arranhões pelo corpo. Hum. E teve um detalhe no laudo que, assim, chamou muita atenção, que foi o tempo estimado para a morte ter ocorrido. Falaram em cerca de 20 minutos depois da queda. É muito rápido, né? Exato, muito rápido. E aí que entra uma questão um pouco delicada, talvez. Essa estimativa técnica que veio da análise do corpo, né, ela parece que não bate muito com alguns relatos. Tinha gente falando, e parece que até imagens de drone sugeriram, que ela talvez tivesse sido vista com vida, se mexendo, horas depois. Sério? Horas depois? É o que alguns relatos indicavam. Mas assim, quando perguntaram para o médico legista sobre isso, ele se manteve firme no que o exame mostrou. Ele disse que os achados forenses apontavam para essa morte rápida por causa do trauma. Mostra como é complicado, né? Em situações assim extremas, em lugar remoto, conciliar o que alguém acha que viu de longe com o que a ciência encontra depois, na análise mais fria. Entendi. E tinha também aquela outra possibilidade que comentaram de hipotermia por causa do frio da montanha. Ah, sim. Mas essa foi descartada pelos médicos. Eles explicaram que não acharam aqueles sinais clássicos de morte por frio, tipo lesões nas pontas dos dedos, essas coisas. O que eles encontraram mesmo foi relacionado ao impacto físico, ao trauma e ao sangramento. Ainda tem os exames toxicológicos pendentes, é procedimento padrão, né? Mas a princípio não devem mudar essa causa principal que já foi definida como trauma. Ok, agora. Bom, saindo um pouco da parte médica, teve a outra questão importante que era a repatriação, né? Trazer o corpo de volta. Isso parece que teve uma solução agora. O governo brasileiro vai mesmo arcar com os custos. Vai sim, confirmado. Tinha uma questão burocrática, um decreto antigo, de 2017, que meio que impedia o governo de usar dinheiro público para isso. Mas o presidente Lula fez uma alteração nesse decreto. Foi uma mudança específica para abrir uma exceção nesse caso. Aí, com isso, o Itamaraty, que é o nosso Ministério das Relações Exteriores, pode cuidar de tudo, da repatriação da Juliana. Que bom que resolveram isso. Sim. E é bom lembrar também que, antes dessa decisão do governo federal, a Prefeitura de Niterói, que é a cidade dela, e até o ex-jogador Alexandre Pato tinham se oferecido para ajudar a família com os custos. Houve uma mobilização, né? Puxa, que legal essa mobilização. E falando em mobilização, enquanto essa parte burocrática se resolvia aqui, lá na Indonésia teve toda a história do resgate do corpo, né? Que também foi algo bem forte. Nossa, muito forte. Demorou 4 dias para conseguirem recuperar o corpo. E quem fez isso foram alpinistas locais voluntários. Um trabalho extremamente difícil, perigoso mesmo, liderado por um guia chamado Agan. Imagino a dificuldade. E a repercussão disso, principalmente aqui no Brasil, foi enorme. Gerou uma onda de gratidão muito grande. O pessoal se mobilizou tanto que criaram uma vaquinha online para agradecer e ajudar financeiramente o Agan e a equipe dele. Inclusive para cobrir qualquer custo se eles tivessem se machucado durante o resgate, né? Essa campanha arrecadou mais de R$ 450 mil em poucas horas. É impressionante. Mostra o tamanho do reconhecimento pelo esforço deles. Uau, realmente impressionante. Bom, então, para a gente amarrar as pontas, a autópsia confirmou a morte por trauma rápida, descartou hipotermia, mas ficou essa aparente contradição sobre o tempo exato da morte, comparando com os relatos visuais. Isso. A repatriação está sendo resolvida pelo governo federal, depois da mudança na regra. Exato.
E teve essa história incrível do resgate pelos voluntários, com essa demonstração enorme de gratidão do pessoal. Perfeito. E acho que tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Se a gente pensar nessa diferença, nessa discrepância entre a estimativa do legisto sobre o tempo de morte e os relatos de quem viu de longe. Como essas situações extremas, em lugares tão isolados, desafiam a nossa compreensão na hora, né? E depois, como é difícil juntar as peças, o que foi visto e o que a ciência consegue comprovar. É um lembrete, talvez, da complexidade desses eventos trágicos e de como a gente tenta entender o que aconteceu.